Você sabe como se proteger do Covid-19? O Dr. Carlos Roberto nos explica com detalhes como funciona e como se proteger do vírus. O que é Covid? Antes da primeira resposta, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui, prestando uma contribuição para a saúde da comunidade. A Covid-19 é uma virose que teve seu início na China, uma virose com alto grau de transmissibilidade, muito fácil de ser transmitida de uma pessoa para outra, e devido a isso, por ser também uma doença que pode ter desenvolvimento de quadros graves, necessita de cuidados, às vezes, intensivos, e devido ao grande número de pessoas que se contaminam, podem fazer colapsar o sistema de saúde, ocupando os serviços de saúde, os leitos hospitalares, os leitos de UTI, impedindo, inclusive, que as outras doenças que normalmente acontecem possam ser atendidas. O que devo fazer se tiver com sintomas de Covid-19 e quando procurar o atendimento médico? Toda pessoa que apresentar os sintomas principais da Covid deve procurar um serviço médico. Os principais sintomas não são tão difíceis de ser encontrado. Ela aparece como se fosse uma gripe comum de início, mas alguns sintomas chamam mais atenção. No início, o aparecimento da perda da possibilidade de sentir cheiros e paladar, dores pelo corpo e principalmente febre alta e dor no tórax. Esses são os sintomas mais comuns, e toda pessoa que tiver com esses sintomas deve procurar a unidade de saúde mais próxima e ser orientada. Nessa unidade, ela encontrará uma equipe de saúde que vai orientar quais os cuidados a serem seguidos. Doutor, é possível pegar Covid-19 de uma pessoa que não apresenta sintomas? Sim, pode. Embora existam alguns trabalhos dizendo que essa possibilidade é pequena, a corrente majoritária dentro das sociedades científicas, né, de epidemiologia, de infectologia, dizem que sim, que os indivíduos assintomáticos podem ser transmissores. A pessoa, por uma razão ou por outra, ela não manifesta os sintomas, mas ela continua colocando no meio ambiente o agente transmissor, que é o Covid. Eu posso pegar a Covid das fezes de alguém com a doença? Das fezes? Essa é um tema que não está bem estudado, mas se a gente pode pegar o Covid de qualquer outro material, orgânico ou não, né, de tocar numa campainha, no cartão de crédito, no dinheiro, no balcão de comércio, certamente que também pode. Como proteger os outros e a nós mesmos se não sabemos que estamos infectados? A principal medida para se autoproteger e proteger os demais, primeiro é a informação. A informação é que vai gerar o conhecimento e a consciência dos cuidados a serem tomados. É senso já definitivo de que o isolamento social, o uso de máscaras, da higiene pessoal, lavagem das mãos, evitar de levar as mãos à boca, ao nariz e aos olhos, são medidas eficientes para evitar o contágio. E isso é extremamente importante porque trata-se de uma doença que pode
desenvolveram um quadro muito grave e para a qual nós ainda não temos vacinas e nem um tratamento antiviral comprovadamente eficaz. Doutor, qual é a orientação da OPAS e da OMS no que diz respeito ao uso de máscaras e os olhos? Tá. A Organização Mundial de Saúde, a OPAS e todas as autoridades sanitárias internacionais recomendam que a principal medida para se combater essa pandemia é o isolamento social. Isso por quê? Porque com o isolamento social, você evita de aproximar-se de outras pessoas. E isso funciona como se fosse uma série de cubos de dominó. Se eles estiverem um próximo dos outros, na medida que um cai, ele sai derrubando os demais. Se esses tubinhos de dominó estiverem longe um do outro, quando ele cair, ele não vai jogar os outros no chão. Então, para evitar esse efeito de cascata, né, em que um indivíduo pode contaminar vários outros. Quanto tempo leva após a exposição da Covid-19 para desenvolver os sintomas? O período de incubação varia de aproximadamente de 7 a 14 dias. O período de incubação é o período entre o contato com a gente e o aparecimento dos primeiros sintomas. Fumantes correm maior risco de infecção por Covid-19? Todas as situações que propiciarem um mau funcionamento do aparelho respiratório ou do aparelho cardiovascular, certamente são fatores que possibilitam o surgimento de uma doença mais grave no indivíduo infectado. O pulmão do fumante é um pulmão que já tem determinadas lesões crônicas. O fumante pode estar desenvolvendo uma doença pulmonar obstrutiva crônica, como uma bronquite, uma asma, e isso sobreposto com uma infecção viral que ataca de maneira muito agressiva o pulmão, certamente é um fator de risco, sim. Doutor, se pega o vírus no ar ou somente por contato físico? Se pega principalmente no ar pelo contato do conteúdo que é expelido pelas vias aéreas, né, pela respiração, que passa para uma outra pessoa. Mas também pode se contaminar através de materiais onde o vírus ficou depositado. Ele é um vírus relativamente pesado, quer dizer, ele tem a capacidade de decantar e ele pode ficar nos balcões, nas embalagens, nos cartões de créditos, nas correspondências. Então, isso leva-nos à seguinte consequência. Primeiro, nos manter afastados uns dos outros na distância de segurança, que é acima de 1 metro, né? E lavar as mãos constantemente, às vezes que precisar de fazer refeição, evitar de reutilizar vasilhames sem uma prévia higienização, né? E evitar de levar a mão à boca e aos olhos, porque ele pode estar assim sobre diferentes superfícies, inclusive na sola do sapato. Temos informações de pessoas que ficam em casa e são infectadas pelo vírus. Como entender isso? Porque o vírus chegou até ela através de uma outra via. Pode ser que chegou através de uma embalagem, de uma lata de refrigerante que não foi lavada, de mercadorias que vêm do supermercado com o vírus, ou até mesmo ela está isolada em casa, mas ela vai receber o entregador de pizza, ela vai receber o carteiro, e qualquer dessas situações pode ser sim um meio de adquirir a doença.
Doutor, pessoas que vivem com HIV correm o risco maior de serem infectados pelo Covid-19? Eu não sei se correm maior risco, mas se contaminadas, elas são pessoas que podem desenvolver casos mais graves, porque o HIV é uma síndrome de imunodeficiência adquirida. Então a pessoa já tem uma outra virose que depleda a imunidade. Na presença de uma bactéria tão virulenta, de um vírus tão com a capacidade de tamanha virulência, numa pessoa que está com a imunidade suprimida, ele poderá trazer casos mais graves. Doutor, qual é a visão da OPAS e OMS em relação ao uso da cloroquina, hidroxicloroquina, para o tratamento contra a Covid-19, que está em andamento em alguns países? O que o senhor diria para as pessoas? Eu digo o seguinte: até o presente momento, não existe nenhum trabalho científico confiável demonstrando qualquer eficácia da cloroquina, da hidroxicloroquina e até mesmo de alguns outros medicamentos, como a ivermectina, para tratamento da Covid. A cloroquina já foi utilizada anteriormente na tentativa de combater outras viroses e ela se mostrou ineficaz. E eu tenho como referência hoje o informativo número 16 da Sociedade Brasileira de Infectologia, que teceu as seguintes recomendações e conclusões. A hidroxicloroquina não se mostrou eficaz em nenhum dos estudos científicos tecnicamente conduzidos. A hidroxicloroquina, em determinados pacientes, em determinados pacientes graves, com cardiopatias principalmente, ela pode levar a arritmias graves e até aumentar o risco de morte desses pacientes. No Brasil, essa discussão tem sido politizada e a medicina não pode se deixar levar por questões outras que não sejam as questões próprias do campo da medicina científica baseada em evidências. A autoridade para dizer que medicações, que tratamentos fazer para qualquer patologia são as sociedades científicas médicas. No Brasil, por pressão política, nós estamos inclusive sem ministro de Saúde há aproximadamente 3 meses, beirando os 90 mil mortos, mas por pressão política foi colocado para os médicos a cloroquina como possível tratamento. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira soltou então uma resolução defendendo a autonomia do médico para se usar ou não a hidroxicloroquina. Essa é uma opinião pessoal, acho que o médico tem sim que fazer sempre o melhor para o seu paciente. E deve fazer isso com autonomia. Mas não pode perder de vista que nós, no momento em que nós somos diplomados, nós fazemos um juramento baseado no princípio hipocrático, né, chamado primo non nocere, primeiro não lesar. Ora, o princípio de não lesar, de não causar o mal, deve estar sobreposto aos outros princípios, uma vez que você expor um paciente a um medicamento que não é comprovadamente eficaz e que é potencialmente causador de agravamento da doença, você está colocando seu paciente em risco. Ressalto também, com os conhecimentos, eu também sou formado em Direito,
que o médico deve ter todo o cuidado quando fizer a opção por usar esses tratamentos que ainda não estão cientificamente autorizados a ser utilizados, a serem usados. Primeiro, pedir ao paciente o seu consentimento, existe um formulário próprio para isso. Mas faço também um outro alerta, que na eventualidade de um evento adverso, que possa ser colocado como causa o uso da cloroquina, o médico pode responder sim, penal e civilmente, por má prática, naquilo que no direito penal se chama-se de dolo eventual, onde ele previu o resultado e aceitou o resultado. Ou então, no outro caso, que se chama-se culpa consciente, onde ele prevê o resultado, mas não o aceita. E isso difere também de um outro tipo de culpa, que a gente em direito chama de culpa em sentido estrito, que é a culpa que se dá na prática médica quando nós agimos com negligência, imprudência ou imperícia. Esse tipo de culpa é uma modalidade do direito que é previsível. O médico pode, sem querer, ele está fazendo um procedimento, o paciente tem uma razão, uma complicação. Então, nesses casos, ele somente será condenado por negligência, imprudência ou imperícia. Mas, quando ele faz o uso de uma medicação sabidamente ineficaz, sabidamente danosa para o paciente, ele não responderá por esses 3 delitos da culpa em sentido estrito, mas da culpa penal, ou por culpa consciente ou por dolo eventual. Doutor Carlos, no momento, qual o alerta que se daria para a população itabirana e região? Nem é o meu alerta, eu apenas repito o que é consenso na Sociedade Científica Médica Internacional. Isolamento social, uso de máscaras, sair de casa somente para as coisas essenciais, sempre que possível sair sozinho, lavar as mãos, o máximo de cuidado com higiene e transmitir as informações corretas para mais pessoas, para que o que seja contagiado seja a informação e não o vírus.